Olá, 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 ministro Paulo. Paulo Bom Teixeira. dia, Sinara Menezes. Bom dia, Renato Rovai. Bom dia para a Adri, para o Lucão. E bom dia para todo mundo da revista Fórum. Salve, Tudo bem aí? salve, Olha, Paulo. ministro sem terno e gravata. Isso aqui é coisa boa, gente. Aplaudo, viu? Esse negócio de terno e gravata, nada a ver. Sexta-feira, né, Paulo? Hoje é sexta-feira, então tá liberado. Tá liberado. Mas teve uma época que acho que, eu não sei se foi no governo da Dilma, que o pessoal adotava isso em Brasília. Meio que adotava sexta-feira como um dia free de terno e gravata, pelo menos para o dia a dia de trabalho. Voltou isso também? Ou é só uma. Olha, não está no Diário Oficial, não, não foi transmitido pelo presidente pela Casa Civil, né? Mas hoje é sexta-feira, então é um dia E ainda tá de branco, Oxalá, né? Tem uma coisa aí. queijo. Paulinho, deixa eu te falar. A Primeiro, Yara Vidal, nossa companheira aqui que entende de moda, está falando aqui, ó. Ele está de guaiabeira, deveria ser o dress code masculino de é Brasília. verdade, a goiabeira. Muito Essa aqui bem. eu ganhei da Wanda Pinato, que foi a primeira dama de El Salvador, né? E Uau! ela me deu quando eu estive em El Salvador. E é de manga comprida, olha aí, estiloso. Paulo, primeiro parabéns aí pela. A gente não, a gente se falou lá na posse, né? Se encontrou, mas quero dar em público aqui o parabéns por você ter assumido o ministério, um desafio imenso numa área que é uma área prioritária, né, eternamente prioritária dos governos progressistas, né, que é a questão que toca com a questão com a terra e o desenvolvimento agrário. Eu queria falar queria que você fizesse um balanço para a gente de como foram esses 55 primeiros dias de governo, de que maneira você encontrou a casa, o ministério e o que você já conseguiu organizar para os desafios que terá. Olha, Rovai, 55 desafiantes dias, né? E o presidente Lula, ele tem pressa, né? E aqui no Ministério, nós não tínhamos ministério. O governo passado fechou o Ministério e não só o Ministério, mas as políticas para a agricultura familiar, as políticas de reforma agrária, ele acabou com todas, né? Não as atualizou. E por isso ele foi tratado grande, que tem que ser tratado, mas deixou de tratar do pequeno, que também tem que ser tratado. É como se um banco, o Banco do Brasil, fechasse a carteira do pequeno empresário, do pequeno industrial, né, e fizesse só uma carteira voltada para o grande, né? Foi isso que aconteceu nesses anos. Então, nós chegamos aqui, não tinha ministério. Tratou-se de reconstruir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E, ao mesmo tempo, tomar pé de todos os órgãos vinculados a esse ministério, né? Eu, portanto, fiz reunião no INCRA, visitei a Anater, visitei também a Conab, visitei o SEASA São Paulo e marquei agora uma visita ao SEASA Minas, né? Tomando pé dos órgãos vinculados a esse ministério. Ao mesmo tempo, coube a nós também fazer todo o processo de montagem do ministério, né? Montar o ministério com as pessoas mais qualificadas do Brasil para as áreas respectivas. E assim nós também fizemos. Tem uma parte de nomeações que são demoradas porque tem que passar por um filtro muito fino, e esse filtro fino às vezes indica problemas e que você tem que explicar os problemas, isso demora mesmo, né? E também tratar os temas do Brasil. Que temas que a gente tratou? Ontem nós fomos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele está passando
por uma seca severa, 3 meses já que não chove em várias regiões do Rio Grande do Sul, e isso está levando a perdas na agricultura, perdas essas que envolvem a perda de safra, envolve também a perda da produção pecuária, envolve a perda da produção de leite, envolve também a própria perda do gado, né? Então, ontem nós fomos no Rio Grande do Sul, 3 ministros estivemos lá, e foram 7 representantes da União. Estivemos lá eu, o ministro Wellington Dias, o ministro Paulo Pimenta, também a Adriana representando o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Irajá representando o Ministério da Agricultura e também o Edgar Preto representando a Conab, e fomos e fizemos uma reunião com os agricultores na parte sul, perto de Bagé, numa cidade chamada Ulha Negra, na zona rural de Ulha Negra, e estavam também o governador e as suas equipes, seu secretariado, e 6 movimentos sociais reunidos, e devia ter umas 500 pessoas que participaram desse evento ontem no Rio Grande do Sul. Nós visitamos uma propriedade, essa propriedade, a pessoa tirava 4.000 litros de leite por mês, passou a tirar 1.500 litros de leite por mês, perdeu já 2 animais e não tem água. Então, o que o governo federal levou ontem foi uma política emergencial que, a partir de um debate com o presidente da República, o presidente Lula, nós levamos lá água para todas as cidades que estão em estado de emergência, água para as pessoas e para os animais, também cestas básicas, levamos também, o Wellington vai adiantar o Bolsa Família, levamos um fomento pelo Ministério do Desenvolvimento Social de 2.400 para as pessoas comprarem ração, comprarem milho para os seus animais, levamos também um valor de R$6.000 para cada assentado da reforma agrária e um empréstimo de 5.800 para quem que está na agricultura familiar e precisa de um empréstimo para organizar esse momento da sua agricultura, e assistência técnica. Nós vamos assistir a cada agricultor, porque já que é uma seca de 3 anos, né, essa seca requer também uma política permanente para secas futuras. Não é algo episódico, mas é algo estrutural que vai atingir o Rio Grande do Sul, e a gente quer levar o conceito de uma agricultura regenerativa, agroecológica, que recupere as nascentes, as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental. Então, nesses 55 dias, um fato foi esse de atender a seca no Rio Grande do Sul, e ontem o governo levou a resposta, o presidente Lula determinou e autorizou um pacote de 430 milhões para atender os agricultores do Rio Grande do Sul, em diálogo com o governo do estado e o governo municipal. Ali não acabou, nós vamos fazer mais, tem mais coisas para ser feita, tem a dívida dos agricultores, tem que ser resolvidas, etc. Tem obras estruturantes, né? Tem que ter um conceito de uma agricultura regenerativa, que conserve água, que possa fazer um abastecimento de água dentro das suas propriedades, que possa recuperar as nascentes, né? E vão tratar as questões estruturantes doravante, governo federal e governo estadual. Outro tema que também está aqui na nossa mesa é o tema da violência no sul do Pará. E nós, então, eu vou agora ligar para o governador do Pará, vou fazer um encontro com as entidades do Pará e vamos fazer uma viagem para o sul do Pará também para, em loco, enfrentar o tema da violência no campo no sul do Pará. E chegou também o tema da... Desculpa, ministro, te interromper, mas como é que entra o Ministério do Desenvolvimento Agrário nessa questão da violência do Pará? Isso é um tema que está muito em alta, inclusive, por tudo que vem acontecendo no país. A gente teve com o repórter Luiz Carlos Azenha,
que lançou o nosso primeiro mini-doc pela Fórum Filmes, que agora é uma produtora da Fórum. A gente vai entrar na área de produção de documentários. E o Azenha mostrou lá o governo tentando intervir para acabar com o desmatamento, garimpo ilegal e etc. Eu queria saber como vocês vão entrar. Vocês entram nessa parceria com o Helder Barbalho, com o governo, mas fazendo o quê? Então, pegando terras? Parte dessa violência está se dando, inclusive, na tentativa de remover assentados da reforma agrária. E nós vamos no sentido de fortalecer esses assentados, protegê-los e apoiá-los, né? E também, num diálogo com o Ministério de Meio Ambiente, nós estamos construindo uma política para a Amazônia. No que consiste essa política para a Amazônia? Uma política de reflorestamento pela agricultura familiar, né? Para que tenha um reflorestamento que seja economicamente sustentável. Por exemplo, você pode reflorestar com açaí e explorar o açaí, reflorestar com dendê, reflorestar com o cacau, reflorestar com pau-rosa, com a copaíba, enfim, um reflorestamento que possa ter um resultado econômico, né, sustentável e que possa cumprir uma função climática, né, já que houve perdas de árvores ali. Então, nós fazemos um grande programa de reflorestamento com a agricultura familiar, chamada agrofloresta. A agrofloresta é uma exploração sustentável das florestas. Era isso que eu ia falar para você, Paulo. Hoje, né, as pessoas, eu acho que o discurso de esquerda mudou um pouco em relação à agricultura, porque cabe tudo no Brasil, cabem vários modelos no Brasil, né, Paulo? Cabe o agronegócio, cabe a agrofloresta, cabe a agricultura familiar e orgânica. Então, assim, nós temos um território grande. O que não cabe é pecuarista querendo destruir a Amazônia para virar pastagem. Isso não cabe. Esse modelo não cabe. Nós temos parênteses aí, Sinara. Oi? Só um parênteses, Paulo, que, por exemplo, o cacau hoje, o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. E a produção do cacau é feita no meio da floresta, né? Isso, eu sou da região cacaueira, Rovai. O cacau cresce, quanto mais arborizado, quanto mais árvores nativas tiver onde o cacau cresce, melhor. Então, assim, agora mesmo eu estive em São Paulo, ali no sertão de Camburi, que é chamado de Sertão do Cacau, e você observa isso, toda a mata preservada e os cacaueiros no meio da mata, porque ele gosta disso. É isso. Eu acho, voltando ali no que a Sinara falou, não cabe, o Brasil não precisa e não pode, não deve autorizar o desmatamento para aquela região que é uma região que não precisa de boi, não deve ter boi. Você tem áreas degradadas no Brasil que podem ser recuperadas para as pastagens e pode também ter uma pecuária mais intensiva, não é? Por isso, não é lugar para ter boi, não pode ter soja também. A soja tem que ser plantada em áreas que tem que ser recuperadas, tem que ter investimento para essa recuperação dessas áreas. E ali nós temos que recuperar a floresta. E podemos recuperar de uma maneira economicamente viável e podemos também fazer um extrativismo muito sustentável na Amazônia. Então, é o terceiro tema. O primeiro tema nosso, a seca no Rio Grande do Sul. O segundo tema nosso, a violência no sul do Pará. O terceiro tema que nós estamos desenhando é um programa de reflorestamento na Amazônia para que nós possamos continuar cumprindo um papel no contexto de uma crise climática, um papel positivo, mas que seja pela restauração, pela recuperação e não pelo desmatamento, como está acontecendo hoje no nosso país, que foi um desmatamento autorizado
estimulado pelo ex-presidente delinquente da República Brasileira, que ficou 4 anos e que está agora sem coragem de voltar mais para o Brasil, porque sabe que vai responder aos crimes que cometeu. Então, esse é o terceiro tema. E um quarto tema que a gente está enfrentando nesses 50 dias é do semiárido, do Nordeste, né? Uma agricultura, né, que funciona aqui, os chamados quintais produtivos, né, que você pode ter fruta, pode ter milho e pode criar galinha. E a criação de galinha no Brasil é muito rentável. Hoje o ovo orgânico, o ovo caipira, está custando uma fortuna, né, e pode dar uma sustentabilidade grande para esses espaços brasileiros. Então, em 50 dias, nós estamos seguindo aqui o que o Lula quer. O Lula tem pressa. O Lula outro dia falou para mim numa viagem, você sabe que já passaram 50 dias de governo, nós já gastamos 50 dias de governo, enfim, a cada dia de governo, como dizia Diogo Santana, é um dia a menos para atender os mais pobres, e a gente tem que ter essa urgência para atender os mais pobres do Brasil. Eu queria fazer um comercial aqui, aproveitando a presença do Paulo, para que as pessoas assistam o documentário que foi feito pelo Azenha pela Fórum Filmes, que lança a Fórum Filmes. O Guilherme pode colocar aí o link, e tem 2 coisas que o Azenha destaca lá. O Pará, já acho que, se não me engano, é o maior produtor de pecuária, de soja também, de soja, né? 38% da soja que sai do Brasil sai já pelo Porto do Maranhão, 40% pelo Porto de Santos. Vejam só, quer dizer, é praticamente a mesma quantidade de soja exportada pelo Porto de Santos, que é o maior da América Latina, é exportada já pelo Porto do Maranhão, e também as áreas de pecuária são imensas. Lá, quem está lá, inclusive, com uma grande fazenda pecuarista é o Daniel Dantas. Então, tem milionários, bilionários do Sudeste investindo na pecuária nos estados amazônicos. Não, às vezes a gente fala assim, é uma coisa do cara de lá, o caboclo precisa viver, mas não é exatamente isso, com isso que a gente está se confrontando, né, ministro? É isso. Parte dessa soja que sai pelo Maranhão, que sai pelo Pará, ela vem do Centro-Oeste, né? Que está sendo escoada ali pelos rios do Pará, de Rondônia, né? Que vão até Santarém, essa soja escoada por ali, mas é do Centro-Oeste. Agora, de fato, nós precisamos tomar uma decisão. O Brasil tem terra, não precisa plantar soja desmatando na Amazônia. Não precisa criar gado desmatando na Amazônia. Não pode, não deve. E por essa razão que nós estamos na ideia das agroflorestas para reflorestar as áreas desmatadas a partir dos agricultores familiares, que nós vamos agora jogar pesado. E uma última questão é o enfrentamento da questão de que nós queremos uma agricultura, né, saudável, né? Alimentos saudáveis que possam ajudar, de um lado, a combater a fome, produzir alimentos em grande quantidade no Brasil. O presidente Lula me pediu, Sinara, Rovai, para nós promovermos um grande encontro para convocar os agricultores brasileiros na produção de alimentos, né? E queremos colocar alimentos saudáveis na mesa do povo brasileiro, né? Uma agricultura agroecológica. Por isso, eu também vou promover um seminário agora. Ótimo. Me interessa muito esse tema, viu, Paulo? Já te digo de antemão, eu sou uma entusiasta, sou uma ativista aí da alimentação, da agricultura familiar e orgânica, viu? É isso. E nós vamos promover já um encontro sobre bioinsumos. Isso é a substituição dos agrotóxicos por bioinsumos, que é uma onda que está vindo na agricultura forte.
e que a gente tem que promover o acesso a esses insumos. Nós temos uma empresa no Brasil que é uma joia da coroa, que é a Embrapa, né? E a partir da Embrapa, a partir do conhecimento que nós temos nas universidades, a partir das empresas privadas, nós generalizarmos o uso de bioinsumos no Brasil e diminuir a quantidade de veneno que é usado. E tem o MST também, que é um puta de um laboratório a céu aberto do que se pode fazer em agricultura familiar e orgânica. Essa que é a verdade, né, Paulo? Olha a ideia que o Ronald está dando aqui para você, ó. Ronald Juenir Mendes mandou um superchat aqui. Salve, parente, Sinara Rovai, ministro. Os sistemas agroecológicos podem circundar os novos projetos do Minha Casa Minha Vida, para as moradoras cuidarem, terem renda e se alimentarem saudavelmente. Abraços. Olha que legal. Eu poderia usar, você falou do MST, eu poderia usar um termo, um grande experimento, que você usou um termo que eu não posso usar aqui. É verdade. Eu fui na gíria. Mas, Ronald, nós estamos também trabalhando o tema das hortas urbanas, né? Nós estamos trabalhando a ideia de generalizar as hortas urbanas. Eu fui visitar outro dia com a Bela Gil, a quem eu estou pedindo para que ela nos ajude nessa ideia da vida saudável, né? A gente generalizar um programa de hortas urbanas que você possa plantar, né? Eles estão a produzir, né? Alface, pepino, todo tipo de hortaliças, legumes, né? Também as punks, né? Que são as plantas alimentares não convencionais, que os nossos avós, bisavós, que Exato, conhece, a taioba e outras plantas, peixinho. peixinho. Tem muita coisa gostosa, muita variedade de alimentos que eram utilizados e foram esquecidos, né? Porque o mercado encaminha, né, Paulo, para se você só consumir, por exemplo, a questão dos feijões, né? Que no supermercado só chega o feijão carioquinha, o feijão preto, feijão branco, e, no entanto, tem mais de 50 variedades de feijão, né? Tudo carioquinha isso que não é comida do Rio, né? Que é comida em São Paulo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Também deixa eu só antes terminar essa questão das hortas urbanas. Nessas hortas também, os fitoterápicos. Recuperar a medicina tradicional do povo brasileiro, né? Farmácia Verde. Farmácia Verde. A gente está querendo conversar com a ministra Anísia, eu tenho até uma reunião já marcada com a ministra Anísia, para discutir a questão das farmácias vivas do SUS a partir de fitoterápicos, porque você pode ter experiência de produção de fitoterápicos nos assentamentos e também na agricultura familiar e nas hortas urbanas para fornecer para o SUS. Né? Nas escolas, Paulo, vou te falar uma coisa. A Fórum fez um projeto lá no governo Lula, se não me engano, Dilma, com a Fundação Banco do Brasil, se chamava Aprender e Ensinar Tecnologia Social. E um dos premiados no primeiro, o vencedor do primeiro concurso foi um projeto de uma escola, se não me engano, na Paraíba, que fazia horta medicinal a partir da cultura dos avós. As crianças conversavam com os avós, perguntavam para que servia cada planta ali, plantavam, regavam, cuidavam, e aquilo se expandiu pela rede escolar, virou política do SUS a partir das escolas. Então, já te trago essa experiência bem sucedida, depois eu te passar com detalhes isso, que pode virar uma política pública interministerial, né? Junto com vocês, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque é simples de fazer. Nós fizemos aí em São Paulo um curso com a Unifesp sobre fitoterápicos. E não é um curso que a Unifesp vai dar aula, é um curso em que a Unifesp troca saberes e depois oferece os diplomas.
E fizemos aí, muito importante, um curso sobre fitoterápicos em que as pessoas trazem assim, os efeitos medicinais daquelas plantas e a Unifesp traz assim, o conhecimento científico sobre aquelas plantas, né? E essas hortas urbanas, eu conversei com o Elton Dias, a ideia nossa é transformar também em cozinhas comunitárias, que as pessoas possam cozinhar, projetos de geração de renda, formação profissional. Outro dia levei a Bela lá na Noêmia, lá na Brasilândia, lá no Damasceno, a Noêmia falou: e eu que quero fazer um curso com você, Bela. Então, esses saberes, né, para que os chefes de cozinha possam trocar conhecimento com as pessoas que são cozinheiras, boas cozinheiras, para que tenha essa formação profissional, que tenha também as cozinhas comunitárias, projetos de geração de renda e restaurantes populares. Então, essas são as ideias dos 55 dias, doutor Renato Rovai, que eu presto contas aqui na revista Fórum, e para a doutora Sinara Menezes, dos 55 dias que estão sendo 55 intensos dias para ver a questão rural no Brasil. Muito bem. O Marcelo Zorzi está perguntando aqui: os estoques reguladores, né, serão reativados? Porque teve não só os cortes durante o governo Bolsonaro do Pronaf, né, 4 cortes, cada ano mais cortes, e também teve essa história dos estoques reguladores que foram reduzidos, né, Paulo? Precisam ser retomados e precisam ter lugares para estocar, né? E não são suficientes os lugares para estocar alimentos no Brasil. Então, nós precisamos ter estoques reguladores, né? O governo agora vai retomar um programa muito importante chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Ele vai adquirir alimentos através da Conab, da agricultura familiar, para distribuir esses alimentos nas cidades. Isso vai ajudar muito a organizar a agricultura familiar, porque dá um orçamento certo, uma venda certa, um preço justo, e esses alimentos vão ser distribuídos nas cidades, né, para combater a fome, nesse chamado do presidente Lula de combate à fome, né? O presidente vai reestruturar o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, fazer um programa de escola livre de alimentos processados, né, e reeducação alimentar para as nossas crianças, né? O presidente Lula agora, ele corrigiu o valor, através do ministro Camilo Santana, da merenda escolar, aumentando o valor, são 5 bi e 500 milhões para a alimentação escolar, para melhorar a alimentação das nossas crianças, instituiu o programa de compras públicas e também do selo do biodiesel. Por isso, forte incentivo e estímulo à agricultura familiar no governo do presidente Lula. E buscar tratar 2 temas, que é a regularização fundiária dos assentados e a aquisição de novas terras para novos assentamentos no nosso país. É um imenso desafio que nós temos aí pela frente. O ministro, tem uma questão que me parece fundamental nesse debate do alimento sair da casa do produtor e sair da terra do produtor e chegar na casa do consumidor, que é a questão da logística, né? Por exemplo, nós temos um canal aqui que tudo aquilo que o senhor falou aqui, todas as ideias que o senhor propôs, nós temos absoluta aderência. Poderíamos estar trabalhando, por exemplo, para vender esses alimentos das cooperativas, dos pequenos produtores, aqui na Fórum, por exemplo. Mas é impossível, é impraticável, porque o preço do envio se torna muito caro. Então, a gente fica fora desse mercado e esses produtores também. Os pequenos da comunicação, que poderiam ajudar os pequenos produtores, acabam não conseguindo construir uma aliança. É possível, eu não imagino que talvez eu não tenha conseguido se debruçar sobre esse tema,
mas já muito se falou sobre o uso do Correios para isso, como se falou agora para a questão do Uber, de como poderia entrar, porque os grandes produtores, eles conseguem vender. Eles conseguem chegar em um dia na casa do cliente sem cobrar frete. E a gente não consegue vender o café, o vinho, a bolacha, enfim. Não estou falando nem da verdura. Estou falando, né, não estou falando de coisas assim. Estou falando do arroz. A gente não consegue. Olha, o grande segredo dessa agricultura agroecológica, da agricultura regenerativa, são os chamados circuitos pequenos, né? Onde você produz perto das cidades e entrega dentro das cidades. Não faz esses circuitos longos em que o alimento viaja tanto, né? São circuitos pequenos, curtos, para o fornecimento de alimentos para cidades, né? Então, isso nós queremos estimular as feiras urbanas, a venda em espaços públicos e pequenos armazéns, como tem o Armazém do Campo do MST em São Paulo, em Campos Elíseos, né? Isso é muito importante. Veja aí, Rovai, você está perto de toda uma região produtora a partir dos quilombos, né? Aí em Registro, Eldorado principalmente, tem vários quilombos, e aí no Vale do Ribeira, né? Esses produtos podem ser vendidos nas cidades aí, vendidos em Registro, vendidos em Itanhaém, em Peruíbe, em Mongaguá. Dizem que é por isso que o Bolsonaro odeia tanto os quilombolas, porque a região dele estava cheia, né? Ele é de lá, de Eldorado. Mas na verdade, Paulo, a gente está no Brasil inteiro, né? A Fórum fala com o Brasil inteiro. Então, essa é a dificuldade de vender veículos assim para a agricultura familiar. Eu acho que a gente tem que criar cada dia mais essas experiências de pequenas feiras da agricultura familiar, de mercados com a agricultura familiar, mercados públicos e privados, e esses circuitos, né? CSA, né? Você conhece o CSA, o modelo do CSA? Vocês conhecem? Não conheço. CSA é muito. Aqui em Brasília tem bastante. São tipo clubes de produtores que se juntam e aí a família compra as cestas, paga por mês e recebe toda semana uma cesta de vegetais fresquinhos da roça, sabe? Tem Santos, tem. É muito legal esse modelo do CSA. Por assinatura, né? Isso, é muito bom. Importantíssimo. Agora, o meu protesto aqui na revista Fórum é que hoje eu perdi o meu nome e me tornei senhor. Isso é que me disseram que tem que tratar os ministros como senhor. Agora eu tô. Mentira, nessa, você chamou ele de senhor, foi? Eu fico sendo educado. Olha, deixa eu só ler aqui os comentários, Paulo, das pessoas, que a Adri não está aqui, eu estou substituindo ela, deixa eu dar uma lida. Carlos Leitão Caos pergunta, só quem paga a internet aí assinar? Verdade, Carlos, Rovai deixou de pagar a internet, por isso que está assim oscilando. Daniel Miage, nosso querido aqui, falou, oi gente, acordei agora há pouco, o remédio me faz dormir muito, mas queria agradecer as mensagens dos Fórum Nautas que recebo, especialmente do Fórum Café. Melhoras para você aí, Daniel. Histórias para Sonhar fala, MST desenvolvem as agroflorestas e podem contribuir muito com essa tecnologia, inclusive em espaços urbanos, concordo muito. E a gente dá boas-vindas aqui ao Francisco Miguel Silva, novo membro do nosso canal. O Tom Vital também manda o superchat para dizer, boa tarde, admiro o Paulo Teixeira, encontrei por 2 vezes no Carrefour. Grande ministro, abraço. Olha aí, gente como a gente fazendo compras no Carrefour e encontrando os leitores aqui da Fórum, né, Paulo? É isso. Eu costumo comprar na mercearia, perto de casa. Mas você tem que recorrer a uma grande rede quando não tem produtos, né? Ou, às vezes, essas que são 24 horas e tal. E talvez que foi o momento que eu encontrei no supermercado, fazendo supermercado. Paulo, queria que você é um ministro da agricultura, não, do desenvolvimento agrário, mas você é um homem da política, né? O que você
avalia do governo nesses 55 dias do ponto de vista político e das ameaças golpistas vividas em 8 de janeiro? Eu acho que esses 55 dias foram intensíssimos e começaram numa crise de grandes proporções, né? Que foi a ameaça à democracia, em que aqueles vândalos entraram e destruíram a sede do Supremo Tribunal Federal, da Câmara Federal e a sede do Palácio do Planalto, né? E ali tinha uma tentativa de golpe em curso. E eu acho que o presidente Lula foi muito enérgico no sentido de promover uma intervenção no governo do Distrito Federal, prender o ex-ministro da Justiça, que acabou, foi nomeado secretário da Segurança Pública, de uma maneira equivocada do governador de Brasília, foi preso, de prender, acho que hoje que estão presos 340 pessoas que participaram daquela tentativa de golpe, né? Mas também eles estão tentando alcançar os financiadores e a cúpula desse movimento, né? E, por fim, eu acho que foi muito corajosa, inclusive, a troca do chefe do Exército, né? O presidente Lula trocou o chefe do Exército. Então, ali a democracia venceu, né? Quer dizer, uma ameaça à democracia que vinha sendo promovida nos 4 anos pelo ex-presidente, né? Ali se concretizou e teve uma resposta enérgica do presidente da República, né? Depois disso, foi muito importante a ida do presidente para o território Yanomami, né? E promover uma grande campanha de atenção aos povos Yanomamis e tirar os garimpeiros de dentro da terra Yanomami, né? Inclusive, alguns renitentes estão respondendo com violência, como foi o caso de ontem, quando atiraram numa base lá em Roraima, né? Então, eu acho que essa resposta foi muito contundente e foi muito triste saber que no nosso país chegou aquele nível de subnutrição do povo Yanomami, o que indica que estava em curso um genocídio, não é? Estava em curso um genocídio, e esse genocídio tem bases que remontam ao começo desse século, onde esse ex-presidente delinquente tinha projetos para acabar com as áreas dos Yanomamis. Então, a ida do presidente Lula e a atenção aos Yanomamis, a mobilização em torno dos Yanomamis, de médicos, médicas, profissionais de saúde, de coleta de alimentos. As Forças Armadas estão atuando fortemente lá, a aeronáutica, levando alimentos para os Yanomamis, transportando os Yanomamis, levando médicos, tirando os garimpeiros, enfim, foi uma coisa. Em terceiro lugar, foi a ação do presidente Lula de retomar a diplomacia, indo para a Argentina, numa reunião muito expressiva na Argentina, e depois no Uruguai, e depois se encontrando com o Biden nos Estados Unidos e tendo um diálogo de alto nível nos Estados Unidos, né? E agora o Brasil retoma o seu protagonismo, inclusive com uma proposta de paz para a superação da guerra da Ucrânia e com a Rússia, né? Então, essa proposta do presidente Lula está à mesa para a análise do Putin e para a análise do Zelensky, né? Então, o Brasil retoma seu protagonismo internacional. E aqui no país, acho que foram muito importantes a ação, além dos Yanomamis, a ação agora nas chuvas, né, os deslizamentos, as mortes ocorridas no litoral norte, mais fortemente em São Sebastião, né? O governo foi para lá, o presidente foi com o governador e deu toda a atenção àquela lamentável tragédia ocorrida em São Sebastião
e ontem a comitiva ministerial que foi atuar nas secas lá no Rio Grande do Sul, né? Voltou o Brasil a ter governo, o povo a ter governo, votou a federação, o presidente Lula esteve com o governador de São Paulo, em São Sebastião. Ontem nós tivemos com o governador do Rio Grande do Sul e com os prefeitos e vereadores lá em Ulha Negra. Enfim, 50 dias, a minha opinião, de muito sucesso e de desagregação daquela força política autoritária que tinha como objetivo promover um golpe no Brasil. Ela não está totalmente desarticulada, ela está, mas a prisão de muitos daqueles promotores daquele vandalismo, a tentativa de golpe no dia 8, né? E a desmoralização daquele governo anterior, né? Tanto que o ex-presidente da República, ele parece que está refugiado, ele não está com coragem de voltar ao Brasil, porque ele sabe que pode ter uma reação aqui jurídica em relação aos crimes que ele cometeu, né? Ele mesmo ontem num diálogo entre ele e a Carla Zambelli, ela fala que alguém que queira fazer oposição devia estar pelo menos no território do país, coragem essa que ele não tem, disposição que ele não tem, né? E acho que ele não tem nenhuma contribuição em oposição, porque ele não tem ideias, ele é um homem do ataque virulento, né? Eu estava assistindo os comentários de vocês no período anterior daquela chacina em Sinop, né? Sim. Em que os seguidores dele, a partir do uso de armas, né? Quer dizer, ele nos legou e nos deixou uma herança maldita, que é o controle de armas por uma parcela significativa da população brasileira e que usa dessa maneira que essas armas foram usadas ali numa dívida de sinuca, né? Então, isso repercute no feminicídio, repercute em todo tipo de evento banal, né? E é para isso que essas armas estão sendo usadas. Eu acho que tem que retomar uma política, eu acho que o Flávio Dino está fazendo, de restrição de armas e parte dessas armas serem recolhidas pelo governo federal, aquelas que tiverem na ilegalidade serem apreendidas. Muito bem. Ministro, tem aqui um comentário eu não vou conseguir subir ele hoje, porque eu estou sem aqui os equipamentos para isso, do João Pedro de Oliveira Mercês, o João, nosso desenhista autista. Ele está dizendo aqui para mim que faz um ano que você fez um discurso hoje, na data de hoje, exato um ano que você fez um discurso e citou ele na Câmara dos Deputados, está te mandando um beijo dizendo que te ama. Então, queria registrar isso antes de você sair, Paulinho. O Rovai, eu quero mandar um abração para o João Pedro. E o João Pedro, a semana passada, ele teve nada mais, nada menos com o presidente Lula e com o governador Jerônimo e com o Rui Costa. Então, ele não é fraco, não. Tem cabedal. Na Bahia, ele está causando e cumprindo um papel muito importante. Então, João, parabéns para você. Você é um exemplo para o nosso país, que tem que estimular e dizer que todos nós somos iguais, que todos têm oportunidade, que não há limites para as pessoas desenvolverem. E você é esse exemplo de uma pessoa que eu posso chamar o João de um influencer, assim, Renato? É um influencer. Influencer total. É um artista e um influencer. É isso, é um cara da mídia brasileira. Eu encontro ele aqui na Fórum, encontro ele ali nos outros órgãos de comunicação, e é uma figura atuante na opinião pública brasileira. Parabéns, João. Um beijo para você também. E vou te liberar porque eu quero que você volte sempre, sabe? Então a gente ajuda o convidado. Eu só fiz um último comentário com o Paulo. Paulo, precisamos de novas commodities, os orgânicos são commodities, né, Paulo?
O Brasil tem que retomar aí. Antigamente, as pessoas de esquerda achavam que se plantasse orgânico não ia ter comida para todo mundo. Vai ter comida e comida boa para todo mundo e ainda vai dar para exportar, não é não, Paulo? É isso, acho que a alimentação no Brasil, né, nós vamos trabalhar para um alimento de qualidade na mesa do povo. Né? É por isso que essa agricultura orgânica, nós vamos estimulá-la muito, vamos estimular muito uma agricultura regenerativa, de ciclos curtos, né, para que o povo brasileiro possa voltar a ter o gosto de comer coisa de muitíssima qualidade, que ele já tem, mas aumentar esse volume e ter comida farta na mesa do povo. Eu quero saudar aqui, se vocês me permitirem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, muito que bom, lançou a campanha da fraternidade do combate à fome. E nós vamos fazer uma forte interação para juntos fazer uma campanha nacional de combate à fome no nosso país. Obrigado por participar aqui. Valeu, Paulo. Boa sorte Vou aí chamar no o Paulo de Ministério. Paulinho para me desculpar pelo senhor. Valeu, Paulinho. Abraço para você, Renato. Peço para você mandar um abraço para a Adri, para o Lucão, e um beijão na Sinara também. Um grande abraço para todos os internautas que acompanham sempre aqui a Revista Fórum. Estou na torcida. Manda notícia aí para mim que eu divulgo. Tá bom, obrigado. Tchau. Valeu.